Sexta carreira, então, terminada. Gente, não precisa se assustar se ele ficar todo embabado assim, tá? Isso é normal nessa fase do trabalho, tá? Então, eu vou finalizar aqui a sexta carreira. Fiz o meu último ponto alto relevo, vou fazer a correntinha de separação e agora eu vou vir aqui naquelas 4 correntinhas e eu vou contar 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha eu vou fazer o meu ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Vamos começar então a nossa sétima carreira aqui dessa parte roxa, tá? Vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto mais uma correntinha de separação. Laço o fio, vem aqui nessa correntinha, a gente vai começar a fazer o aumento aqui dos pontos altos relevos, tá? Nós vamos vir aqui nessa correntinha de separação entre o ponto alto e o ponto alto relevo e vamos fazer um ponto alto. Então, vem aqui no meio da correntinha de separação e faz o ponto alto. Laço o fio, vem aqui no ponto alto relevo e faz sobre ele outro ponto alto relevo. Vamos vir aqui na primeira argolinha de 3 correntinhas e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no meio da argolinha. 3 correntinhas, ponto baixo aqui no meio da argolinha. Da mesma forma que a gente fez na carreira anterior, tá? Então, 3 correntinhas, ponto baixo no meio da argolinha. 3 correntinhas, ponto baixo na 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 última argolinha. Então, agora a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio, vem aqui no ponto alto relevo e faz sobre ele outro ponto alto relevo pegando pela frente. Vamos vir aqui naquela correntinha de separação e vamos fazer um ponto alto sobre ela. Uma correntinha de separação, vamos vir aqui sobre o ponto alto e vamos fazer um ponto alto em cima dele. Uma correntinha de separação, vem aqui naquela correntinha de separação entre o ponto alto e o ponto alto relevo e vamos fazer um ponto alto. Agora, laço o fio, vem aqui no ponto alto relevo e faz outro ponto alto relevo, pegando pela frente sobre ele. Vai ficar assim, ó. Vamos aqui na primeira argolinha e vamos fazer no meio dela um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argolinha um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argolinha um ponto baixo. E a gente segue trabalhando dessa mesma forma até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Então, sempre lembrando, vamos ficar com 7 argolinhas de 3 correntinhas, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Naquelas correntinhas de separação, a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação. Vem aqui naquela correntinha de separação da carreira anterior e faz um ponto alto. Depois, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. E segue trabalhando dessa forma até o final da carreira. Pronto, cheguei no final da minha carreira, então, meu último ponto alto relevo aqui do motivo abacaxi. Vou vir aqui. Laço o fio, vem aqui naquela correntinha de separação entre o ponto alto relevo e o primeiro ponto aqui, as 4 correntinhas que a gente iniciou o trabalho. E vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vem aqui naqueles 4 pontos altos e conta. 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha, a gente finaliza a carreira com um ponto baixíssimo. Então, agora, nós vamos dar início à nossa 8ª carreira dessa terceira parte aqui do nosso centro de mesa. Nós vamos subir novamente 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço o fio, essas 4 correntinhas vão ficar correspondendo a um ponto alto mais uma correntinha de separação. Laço o fio, vamos vir aqui naquele ponto alto que a gente fez
no meio, entre o ponto alto e o ponto alto relevo, e vamos fazer sobre ele um ponto alto relevo. Então, da mesma forma, sempre pegando pela frente, tá? Como eu falei anteriormente, todos os pontos altos relevos que a gente vai fazer agora são pegando pela frente. Então, eu vou vir aqui naquele ponto alto e vou passar a agulha por trás do ponto, vou sair aqui na frente, puxo o fio e faço o meu ponto alto relevo. Laço o fio e agora eu vou fazer mais um aumento. Eu vou vir aqui no meio, entre esse ponto que eu fiz agora e o próximo ponto, eu vou vir aqui no meio, vou colocar a minha agulha, puxo o fio e faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui no ponto alto relevo e faço sobre ele outro ponto alto relevo. Então, nós vamos ficar com aquele ponto alto, mais uma corrente de separação e os 3 pontos altos aqui juntos. Venho aqui na primeira argolinha e vou fazer no meio dela um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo, 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 3 correntinhas, novamente ponto baixo, 3 correntinhas e o meu último ponto baixo aqui na última argolinha. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas de 3 correntinhas. Laça o fio, vem aqui no primeiro ponto alto relevo e vamos fazer sobre ele outro ponto alto relevo. Laço o fio e aqui entre o ponto alto relevo e o próximo ponto alto, eu vou colocar a agulha aqui no meio, entre um e outro, puxo o fio e faço o meu aumento, que é um ponto alto. Laça o fio, vem aqui no próximo ponto alto, que foi o ponto alto de aumento da carreira anterior, e a gente vai fazer sobre ele um ponto alto relevo pegando pela frente. Então, eu vou ficar aqui no início do meu motivo abacaxi 3 pontos e no final 3 pontos. Uma correntinha de separação, vou vir aqui naquele ponto alto central e vou fazer sobre ele um ponto alto. Uma correntinha de separação e recomeça aqui, ó. Meu próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto relevo. Entre este ponto e o próximo ponto alto relevo, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu coloco a agulha no meio entre os dois, puxo o fio e faço o ponto alto. Venho aqui no ponto alto relevo e faço sobre ele outro ponto alto relevo. Um ponto baixo no meio da argolinha e começo novamente fazendo as 6 argolinhas de 3 correntinhas. Então, eu vou trabalhar dessa forma até aqui no final da nossa carreira, sempre desse mesmo jeito. Então, as 6 argolinhas de 3 correntinhas, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo, faço meu aumento entre os pontos aqui. Daí, em cima daquele ponto alto que eu tinha feito anteriormente de aumento, eu faço outro ponto alto relevo. Uma correntinha de separação, no ponto alto central, a gente sempre vai fazer ponto alto sobre ele. Até o final, vai ser sempre mais pra frente que a gente vai mudar e começar a fazer o outro motivo abacaxi pequenininho, mas sempre aqui vai ser o ponto alto. Ponto alto relevo sobre o aumento da carreira anterior, um aumento entre esse ponto entre esse ponto alto relevo e o outro, e ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Então, vamos trabalhar assim até chegar ao final da nossa carreira. Prontinho, mais uma carreira pronta. Então, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Naquelas 4 correntinhas, eu vou vir na terceira correntinha. Então, 1, 2, 3, aqui na terceira correntinha, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. A gente vai continuar nessa mesma carreira, fazendo os nossos aumentos, tá? Os nossos aumentos, eles vão ficar sempre próximos a esse primeiro ponto alto relevo e ao último aqui que a gente fez, aqui os dois mais próximos das nossas argolinhas, tá? Então, os nossos aumentos sempre vão estar perto desses. Vamos subir agora. 1,
2, 3, 4 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto mais uma correntinha de separação. Laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto alto relevo que eu tenho e vou fazer sobre ele outro ponto alto relevo. Laço o fio, venho aqui naquele ponto alto de aumento que a gente fez e faço sobre ele o ponto alto relevo. Agora, eu vou fazer meu aumento. Então, laço o fio, venho entre um ponto, o ponto que eu fiz agora, e o ponto alto relevo, e faço no meio deles um ponto alto, fazendo assim o meu aumento. Laço o fio, venho aqui no ponto alto relevo e faço outro ponto alto relevo. Então, a gente vai ficar com aumento, com um total de 4 pontos altos aqui no início e depois 4 pontos altos aqui no final do motivo abacaxi. Vou vir aqui na minha primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha. 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha. 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha. 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha, 3 correntinhas e ponto baixo na última argolinha. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas. Laço o fio, venho aqui no meu ponto alto relevo e faço sobre ele outro ponto alto relevo. Laço o fio, venho aqui entre esse ponto alto relevo e o próximo ponto de base, coloco a agulha entre eles, puxo o fio e faço o meu aumento. Laço o fio, vou aqui no ponto alto de aumento da carreira anterior e faço sobre ele um ponto alto relevo. Laço meu fio, vou aqui no próximo ponto alto relevo e faço sobre ele outro ponto alto relevo. Uma correntinha de separação, vou vir aqui no ponto alto central e faço um ponto alto sobre ele, uma correntinha de separação. Laço fio, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Laço o fio, vou vir aqui no ponto de aumento da carreira anterior e vou fazer ponto alto relevo sobre ele. Laço o fio e agora vou fazer meu aumento entre este ponto e o próximo ponto. Então, eu coloco a agulha no meio, puxo o fio e faço ponto alto, fazendo assim o meu aumento. Laço o fio, vou vir aqui no ponto alto relevo e vou fazer sobre ele outro ponto alto relevo. Venho aqui na primeira argolinha e faço um ponto baixo sobre ela, e assim eu começo a refazer minhas argolinhas. Então, nós vamos trabalhar dessa forma a nossa carreira toda, vamos fazer toda a nossa volta no nosso centro de mesa, desse mesmo jeito, até chegar aqui no final e finalizar com um ponto baixíssimo. Então, não tem segredo, é só vocês seguirem o que foi feito aqui e aqui, que vai dar tudo certo. Prontinho, chegamos ao final de mais uma carreira. Vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Vem aqui e finaliza com um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto e uma correntinha de separação. Laço o fio, vem aqui no primeiro ponto alto relevo de base, vamos fazer sobre ele um outro ponto alto relevo. Segundo ponto alto relevo, vamos fazer sobre ele o ponto alto relevo. Laço o fio, vem aqui no ponto alto que foi feito de aumento da carreira anterior e vamos fazer um ponto alto relevo sobre ele. Laço o fio, entre este ponto alto e o próximo ponto alto de base, nós vamos vir colocar a agulha aqui no meio e fazer o nosso aumento, fazendo um ponto alto. Laço o fio, vem aqui no próximo ponto alto relevo e faço sobre ele um ponto alto relevo. Então, com o aumento, nós vamos ficar com o total de 5 pontos aqui no início do nosso motivo abacaxi e mais 5 pontos depois aqui no final do nosso motivo abacaxi. Vamos vir aqui na nossa primeira argolinha e vamos fazer dentro dela um ponto baixo. 3 correntinhas.
ponto baixo na próxima argolinha, 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha, 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha, 3 correntinhas e ponto baixo aqui na última argolinha. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio, vem aqui no primeiro ponto alto relevo de base e vamos fazer outro ponto alto relevo. Agora, a gente vai fazer o nosso aumento. Então, a gente vem entre esse ponto alto relevo e o próximo ponto e vamos colocar a agulha aqui no meio entre os dois, puxa o fio e faz o ponto alto de aumento. Próximo ponto de base, um ponto alto relevo. Próximo ponto alto de base, um ponto alto relevo. Próximo ponto alto de base, um ponto alto relevo. Então, conforme eu falei para vocês, com um aumento, a gente vai ficar tirando esse ponto alto mais a correntinha de separação. Então, no início do motivo abacaxi e no final, com esse aumento, nós vamos ficar com um total de 5 pontos. E aqui também. Vamos fazer, então, uma correntinha de separação, laço o fio, vem aqui nesse ponto alto aqui do centro e vamos fazer sobre ele um ponto alto. Uma correntinha de separação, vamos reiniciar os pontos altos relevos aqui no próximo motivo abacaxi, que é o início do nosso próximo motivo abacaxi. Então, vem aqui no primeiro ponto alto relevo e vamos fazer um ponto alto relevo. Segundo ponto alto de base, ponto alto relevo. Do terceiro ponto alto de base, que é o ponto alto do aumento da carreira anterior, ponto alto relevo. Agora, a gente faz o nosso aumento. Então, laço o fio, vem entre o ponto que a gente fez agora e o próximo, coloca a agulha, puxa o fio e faz o ponto alto de aumento. Laço o fio, próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo sobre ele. Primeira argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. E segue fazendo ponto baixo, 3 correntinhas, e assim a gente vai fazendo por toda a nossa volta, sempre dessa mesma forma. Ponto alto relevo, aumento, ponto alto relevo, ponto alto relevo, ponto alto relevo, correntinha de separação, ponto alto, correntinha de separação. Ponto alto relevo, ponto alto relevo, ponto alto relevo, aumento, ponto alto relevo. Então, vamos trabalhar dessa forma até chegarmos aqui no final da nossa carreira, onde a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha daquelas 4 correntinhas. Pontinho, mais uma carreira terminada. Então, agora nós vamos para a 11ª carreira da nossa terceira parte do tapete, que é essa parte roxa aqui, tá? Então, vamos subir novamente 4 correntinhas. Eu finalizei com o ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 4 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto, uma correntinha de separação. Agora, aqui, nós temos 5 pontos, contando com aquele ponto de aumento. Então, nós vamos fazer sobre cada um desses 5 pontos, um ponto alto relevo, e novamente vamos fazer um aumento entre o ponto de aumento e o ponto relevo aqui, próximo às nossas argolinhas. Então, laço o fio, vem aqui no primeiro ponto de base e vamos fazer o ponto relevo sobre ele. Laço o fio no segundo ponto relevo, no terceiro ponto de base, ponto relevo, e no quarto ponto de base, que é aquele ponto do aumento, nós vamos fazer sobre ele um ponto relevo também. Então, aqui no ponto de aumento da carreira anterior, vai ser feito sobre ele o ponto relevo. Agora, nós vamos fazer, entre esse ponto que a gente acabou de fazer e o próximo, nós vamos fazer o nosso primeiro aumento. Então, a gente vem com a agulha no meio, entre os 2 pontos, como na carreira anterior, e vamos fazer o nosso aumento, ou seja, um ponto alto. Laço o fio, vem aqui no ponto alto relevo aqui, o que fica mais próximo das argolinhas, e vamos fazer sobre ele outro ponto relevo.
Vai na primeira argolinha e vamos fazer no meio dela um ponto baixo. 3 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. Então, agora nós ficamos com 1, 2, 3 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio, vem aqui no primeiro ponto alto relevo e vamos fazer sobre ele outro ponto alto relevo. Laço o fio, entre esse ponto alto relevo e o ponto de aumento da carreira anterior, nós vamos ir com a agulha aqui no meio, puxa o fio e faz o nosso aumento, ou seja, um ponto alto. E agora, nos próximos 4 pontos altos de base, nós vamos fazer um ponto alto relevo em cada um deles. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, nós vamos ficar com 6 pontos altos relevos de um lado e no outro também nós vamos ficar com 6 pontos altos relevos, contando com aumento, tá? Então, vai ser 6 pontos de um lado, as 3 argolinhas de 3 correntinhas e 6 pontos do outro lado do motivo abacaxi. Uma correntinha de separação, vamos vir aqui nesse ponto alto de base, o ponto alto central aqui entre um motivo e outro, e vamos fazer um ponto alto, uma correntinha. E agora, a gente recomeça fazendo no próximo motivo abacaxi, da mesma forma que a gente fez aqui nesse primeiro. É sempre do mesmo jeitinho, tá? Não tem nada diferente. Então, agora a gente vai começar o próximo abacaxi do mesmo jeito como a gente fez o primeiro. Depois, chegando aqui no final, a gente finaliza com um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas do início. Então, eu vou finalizar toda a minha volta para a gente poder dar continuidade. Prontinho, terminei minha carreira, finalizei então com o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos começar nossa 12ª carreira. Vai ser a mesma coisa que essa que a gente acabou de fazer. Vai ter o aumento, nós vamos ficar com o total aqui, a gente ficou com 6 pontos altos, a gente vai ficar com 7, 7, então vai ser a mesma coisa que essa carreira aqui que a gente acabou de fazer. Sobe 4 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto, mais uma correntinha de separação, laça o fio e vamos fazendo ponto alto relevo sobre os 5 primeiros pontos aqui de base. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Agora, o quinto é o ponto de aumento da carreira anterior. Agora, entre o ponto de aumento da carreira anterior e esse ponto alto relevo mais próximo das argolinhas aqui do centro do nosso motivo abacaxi, a gente vai fazer o ponto alto de aumento. Então, vem no meio, entre os 2 pontos e faz o ponto alto. Laça o fio, vem aqui no último ponto alto relevo e novamente faz sobre ele um ponto alto relevo. Um ponto baixo aqui no meio da primeira argolinha, 3 correntinhas. Ponto baixo no meio da próxima argolinha, 3 correntinhas. Ponto baixo no meio da próxima argolinha. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com 2 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio, vamos vir aqui no primeiro ponto alto relevo de base e vamos fazer sobre ele um ponto alto relevo. Agora, a gente vai fazer o aumento do outro lado do nosso motivo abacaxi. Então, entre esse ponto alto relevo e o ponto alto de aumento da carreira anterior, a gente faz mais um aumento. Então, a gente faz entre eles um ponto alto. E vamos seguir fazendo ponto alto relevo nos próximos 5 pontos altos de base. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, quinto. Uma correntinha de separação, vem aqui em cima do ponto alto entre os motivos abacaxi, faz sobre ele um ponto alto,
uma correntinha de separação e a gente recomeça fazendo da mesma forma que a gente fez esse motivo abacaxi. Então, essa carreira vai ser exatamente dessa forma como eu acabei de mostrar para vocês. Vou finalizar a minha para a gente dar continuidade para a próxima carreira. Prontinho, mais uma carreira pronta. Ele já tá começando a se ajeitar, a ficar menos enrugado. Então, finalizei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E nós vamos agora para nossa 13ª carreira dessa parte roxa aqui da terceira parte do nosso centro de mesa. Nós vamos fazer praticamente da mesma forma que a gente fez as carreiras anteriores. Então, vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. Laço o fio, nós vamos aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E no ponto de aumento, nós vamos fazer em todo, que seria o 6º ponto alto de base, nós vamos vir sobre eles fazendo o ponto alto relevo pegando pela frente. Então, aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto, e aqui no 6º ponto de base, que é o ponto de aumento da carreira anterior. Agora, essa vai ser a nossa última carreira de aumentos, certo? Então, nós vamos vir aqui entre esse ponto de aumento e o próximo ponto alto relevo, vamos vir com a agulha no meio entre eles e vamos fazer um ponto alto de aumento. Laço o fio, vem aqui no próximo ponto alto relevo de base e faz sobre ele outro ponto alto relevo. Vamos vir aqui na primeira argolinha de 3 correntinhas e vamos fazer dentro dela um ponto baixo, 3 correntinhas. Vem aqui na próxima argolinha de 3 correntinhas e faz um ponto baixo dentro dela. Nessa carreira, então, nós vamos ficar com uma argolinha de 3 correntinhas. Laço o fio, vem aqui no primeiro ponto alto relevo de base e faz o ponto alto relevo. Laço o fio e agora a gente vai fazer o aumento do segundo lado do nosso motivo abacaxi. Então, a gente vem entre esse ponto alto relevo de base e o próximo, que é o ponto alto de aumento da carreira anterior, vamos ir entre eles e fazer um ponto alto. Agora, a gente segue fazendo ponto alto relevo sobre os pontos altos, os próximos 6 pontos altos de base. Então, primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no 6º. Então, aqui, a gente vai ficar com 8 pontos altos de um lado do motivo abacaxi e mais 8 pontos altos do outro. E no meio, a gente vai ficar com uma argolinha de 3 correntinhas. Então, esse é o nosso motivo abacaxi. 8 pontos altos de um lado, uma argolinha de 3 correntinhas e mais os 8 pontos altos do outro lado. Uma correntinha de separação, vem aqui naquele ponto alto central entre um motivo e outro e faz sobre ele um ponto alto, uma correntinha de separação. E agora, a gente vai recomeçar fazendo no próximo motivo abacaxi a mesma coisa que a gente fez nesse primeiro. Então, nós vamos fazer todo da mesma forma em todos os nossos motivos abacaxi, em toda a nossa volta, sempre dessa mesma forma. Lembrando, tem que ficar com 8 pontos altos de um lado, tirando esse ponto aqui, esse ponto central aqui entre os motivos abacaxi, mas no motivo abacaxi, no início a gente fica com 8 pontos altos e no final também a gente fica com 8 pontos altos. Então, vai ficar dos dois lados, uma argolinha de 3 correntinhas. Eu vou terminar minha volta para a gente poder dar continuidade. Mais uma carreira terminada. Então, eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo no terceira correntinha daquelas 4 correntinhas do início. A partir de agora, a gente vai começar a nossa 14ª carreira aqui dessa parte, da terceira parte. Nós não vamos mais fazer os aumentos aqui nos pontos altos relevos. Agora, a gente vai mudar um pouquinho. Nós vamos subir, então, 1, 2,
3 correntinhas. Nós vamos vir aqui nesse ponto de base, aqui o primeiro, onde que tem essas 3 correntinhas, esse ponto alto, e vamos fazer sobre ele mais 2 pontos altos. Então, vamos voltar aqui nesse ponto de base e vamos fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, nós vamos ficar com um total de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Agora, a gente tem aqui os 8 pontos de base. Nós vamos vir sobre cada um deles e fazer um ponto alto relevo sobre cada um deles. Então, no primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, um ponto alto relevo, pegando pela frente, como a gente fez em todos os outros, em cada ponto de base. Ficamos, então, com um total de 8 pontos altos relevos. A gente tem aqui a nossa argolinha de 3 correntinhas. A gente vai vir aqui no meio dela e vai fazer um ponto baixo. Laço o fio e agora a gente vai aqui nos próximos 8 pontos altos de base. Então, a gente vai fazer como a gente fez aqui nesse lado, um ponto alto relevo sobre cada um deles. Então, no primeiro, segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, finalizamos o nosso primeiro motivo abacaxi. Vai ficar assim. Então, 8 pontos altos relevos do lado, um ponto baixo aqui na argolinha de 3 correntinhas, 8 pontos altos relevos do outro lado. Uma correntinha de separação, e agora a gente vai vir novamente aqui naquele ponto alto de base entre um ponto alto relevo, e como a gente fez aqui no início, a gente vai fazer sobre ele 3 pontos altos. Então, vem aqui no mesmo ponto de base, aqui no ponto alto, 1, 2, 3, uma correntinha de separação. Então, a gente vai trabalhar dessa forma toda a nossa volta, não vai mudar nada. Aqui no ponto alto de base, entre um motivo e outro, a gente faz 3 pontos altos. Nunca esqueçam da correntinha de separação. No início aqui do nosso motivo abacaxi, 8 pontos altos relevos, um sobre cada ponto de base. Aqui na argolinha de 3 correntinhas, a gente vai fazer um ponto baixo e no outro lado a mesma coisa como a gente fez aqui, 8 pontos altos relevos, um sobre cada ponto de base. E a gente vai fazendo assim até chegar aqui no final da nossa carreira.